A guerra de Israel contra a Palestina continua. Os ataques israelenses estão matando e ferindo milhares de pessoas lá na Palestina. A coisa ficou tão grave que no dia 24 de maio, a Corte Internacional de Justiça mandou Israel parar todas as operações militares em Rafah, que fica no sul lá da Palestina. A corte disse também que Israel precisa deixar que a Palestina receba ajuda humanitária pela fronteira com o Egito e deixar que observadores externos entrem lá para ver como está a situação depois de meses de guerra. Israel é obrigado a cumprir essa decisão, ela não é opcional. Tá, mas que catso de corte é essa? Ela manda em alguém? Essa corte aí é o tal do Tribunal de Haia que todo mundo fala? Eu explico tudo para você. Vamos nessa! Bom, a gente está falando aqui da Corte Internacional de Justiça. Ela foi criada em 1945 e faz parte da Organização das Nações Unidas. Ela é o tribunal mais importante da ONU. O propósito dela é resolver disputas entre nações, entre países. E que poder ela tem? Bom, a verdade é que ela não pode fazer muita coisa a não ser emitir essas decisões. E por quê? Porque essa corte não tem como obrigar os países a cumprir as decisões que ela toma. Não existe uma polícia de países, por exemplo. Então, se algum país quiser ignorar as decisões da corte, ele pode. Por isso tudo, dá para dizer que a Corte Internacional de Justiça tem mais um efeito político do que um efeito legal e coercitivo. Se um país não cumpre uma decisão dessa corte, ele fica mal visto na comunidade internacional. Parece pouca coisa, né? Quando a gente está falando de guerras e da vida das pessoas, é de fato pouca coisa esse efeito político aí. Mas e o tal Tribunal de Haia, Diogo? Esse aí que a gente está falando, é essa corte? Bom, sim e não. A Corte Internacional de Justiça fica na cidade de Haia, que é na Holanda. Mas quando o pessoal fala em Tribunal de Haia, tá falando de outra corte que fica lá na mesma cidade. E esse é o Tribunal Penal Internacional. Outra corte em Haia? Essa deve ser a cidade da Holanda com o maior número de advogados, hein? Pois é, deve ter advogado pra caramba lá em Haia. Bom, o Tribunal Penal Internacional não julga países, ele julga pessoas. Mas não é qualquer tipo de julgamento que ele faz não, tá? Ele julga crimes como genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Crimes muitíssimo graves. O TPI não é da ONU, ele é um órgão internacional independente. Ele começou a funcionar em 2002. 123 países fazem parte desse tribunal, inclusive o Brasil. Ele só analisa casos quando existem evidências muito claras de que o poder judiciário de um país falhou em analisar alguma acusação desses tipos de crimes aí. Tá, mas o que acontece quando uma pessoa é condenada pelo TPI? Essa pessoa tem que cumprir a pena no seu país, seja ela qual for. E o tribunal já condenou algumas pessoas ao longo dos anos, tá? Segundo a CNN, o governo de Israel está preocupado que o TPI possa emitir mandados de prisão contra funcionários do governo do país e até contra o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Mas o tribunal não está só atrás de Israel, de acordo com a CNN. Pode ser que líderes do Hamas também recebam uma ordem de prisão nessa história aí. Pois é. Bom, independente do que vai acontecer, agora você sabe que não existe só um tribunal em Haia, existem dois, e que atualmente Israel está enrascado nos dois por conta dos ataques que vem fazendo na Palestina. Eu expliquei direitinho, ficou claro para você? Conta para mim nos comentários que aí eu respondo as outras dúvidas de vocês.